Sejam muito bem-vindos mais uma vez a mais um vídeo do canal do Thiago Oliveira. Você que segue o canal, você também que segue o Instagram e também. Esse vídeo vai ser postado nas duas plataformas, tá ok? E talvez também no Facebook. Eu queria estar falando com você hoje um assunto que talvez você que é cristão e talvez você mesmo que ainda não creu em Deus, ainda está meio que no barco, na dúvida, não sabe o que fazer, porque às vezes você se depara com as situações da sua própria vida, tipo, eu sou muito pecador, eu sou falho, eu cometi muitas coisas erradas e eu acho que Deus não me quer. Eu sou cristão e eu caí, tive umas quedas aí, pequei, cometi pecados e eu acho que eu já era para Deus, né? Às vezes a gente pensa assim, né? Acha que a gente é um Zé Ninguém, a gente acha que a gente errou, que a gente falhou, que a gente caiu no pecado, que a gente teve aquele monte de problemas, a gente teve um monte de defeitos e a gente não pode mais voltar. A gente agora é massacrado por Deus, talvez massacrado pelos olhares das pessoas, por crítica, né? Pela religiosidade, e a gente fica preso, massacrado. Mas eu queria deixar uma mensagem com você hoje. Tem um versículo, e eu vou ler aqui para você, bem rápido. Tem um versículo lá no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 6, que Deus, ele disse assim para Moisés. Ele falou assim, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e Deus de Jacó. E o que eu quero explicar para você apenas nesse versículo, para você entender? Quando Deus fala que ele é Deus de Abraão, a gente até entende, a gente compreende. Por quê? Porque Abraão foi o pai da fé. É um cara que tinha muita fé, é um cara que obedecia a Deus, é um cara que, quando Deus falou assim, parte daqui, vai, Abraão partiu e foi. Então ele ouvia a voz de Deus, ele deixou toda a parentela, deixou tudo que ele tinha e confiou nas promessas que Deus tinha para a vida dele. Então dá para confiar em Abraão, porque Abraão era amigo de Deus, ele andava com Deus, ele ouvia, ele trilhava os caminhos dele conforme Deus ia conduzindo ele. Então dá para entender isso, né? Não dizendo que Abraão era perfeito, porque ninguém é perfeito, mas ele era amigo de Deus, ele andava com Deus. Quando Deus fala, eu também sou o Deus de Isaac, não tem como dizer, porque Isaac ele é o filho da promessa, né? A gente pode dizer que ele é o filho da fé de Abraão, porque ele foi à espera daquilo que não se vê. Abraão, praticamente ele e Sarai já, vamos dizer assim, mortos, né? A Sarai mortos no seu ventre, Abraão já bem velho, não tinha condição de estar tendo um filho, não tinha condição de Abraão estar dando um filho para Sarai. E Deus vem e coloca vida, né, naquele ventre e dá um filho para eles. Então Isaac era o filho da promessa. E Isaac, querendo ou não, também obedecia muito a Deus, né? Quando Deus pede para ele ficar, Isaac ele não tem muita história dele na Bíblia, né? Mas ele era um dos patriarcas e ele era pai de Esaú e pai de Jacó. Então eu consigo compreender quando Deus fala, né, que ele é pai desses dois, mas quando ele fala eu sou pai de Abraão, Isaac e pai de Jacó, aí já começa a entrar uma dúvida, talvez uma confusão, um embaraço, porque você fala assim, como Deus é pai de Jacó? O próprio Jacó, o nome significa enganador. A mãe de Jacó era uma enganadora, eram pessoas que enganavam pessoas, eram pessoas traidoras, eram pessoas horríveis, eram pessoas que hoje, numa igreja de hoje, você não colocaria para subir num púlpito para dar uma palavra, você não colocaria num ministério de louvor. Eles não serviam para estar numa igreja, eles não serviam para estar levando a palavra de Deus. Era um verdadeiro embaraço para a religião. Jacó era completamente o oposto da religião, o oposto dos ensinamentos de Deus. Mas sabe por que Deus ele era Deus de Jacó também? Porque talvez haja um Jacó dentro de todos nós. Porque da mesma forma, quando você olha lá no Novo Testamento, Paulo, que era um dos maiores seguidores dos cristãos, o que mais matou cristão naquela época, né? Depois de tudo que ele fez, Deus ainda pega Paulo e usa ele, e hoje a gente vê na palavra como um dos maiores evangelistas, um dos maiores pregadores que fez história no cristianismo, mesmo sendo quem ele foi. Porque talvez Pedro era um cara chato, um cara insuportável, um cara grosso, e mesmo assim foi um dos 12 apóstolos enviado por Deus. O que eu estou querendo te dizer? Que mesmo Jacó sendo Jacó, a forma que ele era, como ele era, ruim da forma que ele era, e a gente sabe que Deus não faz aliança com pessoas traidoras, Deus não faz aliança com as pessoas que vivem no pecado, na iniquidade.
Deus faz aliança com pessoas que se arrependem, com pessoas que querem mudar de vida. E Deus fez isso com Jacó. Deus ainda mudou o nome dele para Israel, que é o lutador de Deus. Porque Israel foi uma pessoa que foi transformada por Deus. Deus mesmo sendo, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Essas duas pessoas, como eu disse, as primeiras a gente entende, mas Jacó a gente vai entender quando Deus muda a história. E Jacó, querendo ou não, ele se transforma, ele vira um outro tipo de pessoa. E por isso que Deus faz uma aliança com Jacó. Eu quero te dizer, meus irmãos, o seguinte, que Deus, ele não é só Deus dos santos, daqueles que se acham santos. Deus não é só Deus das pessoas boas. Deus não é só Deus daquelas pessoas que se acham perfeitas, porque a gente já vê que tem muita religiosidade na igreja hoje e as pessoas acham que Deus é só Deus daquelas pessoas que são perfeitos, que não tem erro nunca. Só daquelas pessoas que os religiosos acham que Deus é só Deus dessas pessoas. Não, Deus é Deus dos ex-viciados. Deus é Deus daqueles ex-bêbados do bar. Deus é Deus das ex-prostitutas. Deus é Deus daquele que casou, se divorciou e não deu certo. Deus também é Deus dessa pessoa. E Ele transforma essas pessoas e restaura, como Ele fez com Jacó. É isso que eu estou querendo dizer. Talvez você esteja triste com a situação da sua vida. Talvez você ache que você foi problemático, que você deu muito trabalho e você acha que você não tem mais jeito. Eu quero te dizer que Deus é seu Deus também, que Ele tem misericórdia da sua vida. Quando você vai ver a palavra e entender quem foi Jacó, você vai ver que Deus pode transformar a sua vida. E Deus é Deus de você também. Deus é meu Deus também. Mas por que Ele é meu Deus e seu Deus? Ainda vai muito além. Porque senão Ele não havia dado a vida do seu Filho Jesus Cristo em prol de nós, por causa do nosso pecado. É só você analisar. Mesmo, olha só, Jacó, tudo que ele fazia, Deus ainda vem e muda a história desse cara. Olha para a nossa vida, olha para a humanidade hoje. Mesmo a humanidade pecando, mesmo a humanidade matando o próprio Jesus Cristo, mesmo a humanidade colocando Ele na cruz, o povo sendo mal, mastigando, trucidando o corpo de Jesus Cristo, mesmo sendo ainda você continuando sendo ruim hoje, Deus ainda deu a vida do seu Filho, Jesus Cristo, por amor a nós. É um amor incondicional que nós nunca vamos conseguir entender. Que ainda assim, você sendo inimigo de Deus hoje, Ele ainda te ama e ainda deu o seu Filho para você e ainda quer mudar e transformar a sua vida, mesmo você achando que você não tem mais jeito. Amém? Essa é a palavra. Se você gostou dessa palavra, compartilha com seu amigo, com alguém que está precisando. Aí você que está no Instagram, manda no direct para ele. Tá no YouTube, deixa o like, se inscreve no canal. Quando você deixa o like, o YouTube entende que o vídeo é relevante, que você gostou do vídeo, e ele começa a compartilhar com mais pessoas que estão precisando ouvir essa mensagem. Valeu, tamo junto, aquele abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo.